Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá, sejam muito bem-vindos à edição número 4 do Futebol de Verdade, edição 2023-24, novo formato para o Futebol de Verdade, conforme aqueles que costumam estar por aqui todos os dias já começam a ficar habituados, e eu prometo que para a semana já não vou perder aqui muito tempo com explicações. Mas hoje ainda vos vou dizer o que é que temos na agenda para o Futebol de Verdade de hoje. Vamos começar com o Q&A, duas perguntas respondidas por mim, daquelas que vocês deixaram, uma delas na emissão do Futebol de Verdade de ontem, no meu canal de YouTube, e aproveito para vos dizer que podem já aqui inscrever-se no canal, ativar as notificações, que é para saberem sempre que há novas edições do Futebol de Verdade colocadas no canal, mas pronto, cada um de vocês é livre de depois decidir se quer deixar perguntas, se não quer deixar perguntas. Se deixarem perguntas, no dia seguinte eu escolho uma das que lá ficaram na emissão do dia anterior e respondo-lhe aqui na emissão do Futebol de Verdade. Depois, a outra pergunta à qual eu respondo é uma pergunta que fica no meu servidor de Discord. E ao servidor de Discord só acedem os subscritores Premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Também vou deixar aqui o link para vocês poderem lá chegar e fazer a subscrição. Há muito conteúdo gratuito, depois há conteúdo premium e, além disso, os subscritores premium podem aceder ao meu servidor de Discord, onde há várias chatrooms para podermos ir conversando sobre futebol e onde podem deixar também perguntas para serem respondidas aqui na edição do dia seguinte do Futebol de Verdade. Mas não é só, porque hoje, além do Q&A, vamos ter, no final, a reposição do Futebol de Verdade Flash com a minha análise ao Benfica Futebol Clube do Porto de ontem. O Futebol de Verdade Flash seguiu ontem à noite, logo no final do jogo, para os subscritores premium do meu Substack e para os membros do clube do meu canal de YouTube, mas quem não é nem uma coisa nem outra e não pôde ver ontem à noite, não recebeu no e-mail ontem à noite o programa, vai poder ver a reposição hoje aqui, integrado na emissão normal do Futebol de Verdade. Vamos então embora, sem mais demoras, para o programa de hoje, começando por responder às vossas perguntas. Futebol de Verdade com António Tadeia. Temos então duas perguntas para responder hoje. Lá está, uma do YouTube, uma do Discord. Vamos começar pela pergunta do YouTube, que foi deixada hoje pelo Rodrigo Nóbrega. Olá, Rodrigo, muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta ao Rodrigo o seguinte: com tantas equipas históricas e com vários adeptos na segunda Liga, e ele cita os exemplos do Marítimo, União de Leiria, Belenenses, Futebol Clube Paços de Ferreira, Nacional, e com vários clubes com menos adeptos na primeira, e o Rodrigo também cita os exemplos do Casa Pia, do Portimonense ou do Aroca, isto pode significar uma mudança de clubes de primeira e segunda no futebol português? Ou será só um ciclo e que daqui a uns anos volta tudo à normalidade, com estes clubes com vários adeptos na primeira? Ora, muito bem. Rodrigo, esta é uma pergunta face à qual eu tenho alguma dificuldade em fazer determinado tipo de generalizações. Enfim, eu acho que não há clubes de primeira e de segunda que sejam obrigados a estar sempre na primeira ou sempre na segunda. Porque se fosse assim, a Primeira Liga nunca tinha perdido o Vitória Futebol Clube de Setúbal, nunca tinha perdido o Belenenses. Eu recordo que até o próprio Vitória Sport Clube de Guimarães recentemente teve que andar pela segunda Liga. Há vários clubes. O Beira-Mar é um clube com muitos adeptos. E se calhar vamos esquecer aqui de alguns que depois vão ficar. O Salgueiros tem muitos adeptos no Porto. Vamos esquecer aqui. Houve alturas em que os clubes do Alentejo, o Lusitano de Évora estava sempre lá. O Sporting Clube da Covilhã estava também com alguma regularidade por lá. O Olhanense, no Algarve, aparentemente terá inclusive mais adeptos do que o Portimonense, mas também está muito tempo. E atenção, isto aqui, o que acontece é que com muita frequência, há razões que são pura e meramente conjunturais que fazem com que um clube esteja mais acima ou esteja mais abaixo. Eu não tenho muita certeza
relativamente a alguns dos clubes que o Rodrigo aí citou, quer dizer, não sei até que ponto é que o Nacional da Madeira tem mais adeptos do que um Portimonense. Não, enfim, não tenho certezas absolutas a esse respeito, mas também lhe sei dizer que até a União de Leiria, por exemplo, chegar à primeira divisão, e isso aconteceu no final da década de 70 do século passado, e depois teve ali um período em que, de facto, foi um bocadinho mais pujante, chegou a andar nas competições europeias, era uma equipa que lutava pela qualificação europeia todos os anos, mas até esse momento eu não sei se a União de Leiria tinha mais adeptos do que a União de Santarém. Era uma equipa de uma cidade importante em Portugal, mas sem implantação. Agora é como diz o Rodrigo, isto é cíclico. É normal que a partir do momento em que numa determinada zona, numa determinada região, numa determinada cidade, há um clube que aparece e que consegue uma série consolidada de bons resultados, quando isso acontece, o que é que sucede? As novas gerações começam a ser contagiadas por essa onda de sucesso. E quando as novas gerações são contagiadas por essa onda de sucesso, o clube vai ganhando implantação, o clube vai ganhando uma base social de apoio, o clube vai ganhando mais gente para andar atrás dele, para ir ver os jogos em casa. É normal, se vocês forem miúdos ou forem adolescentes, se viverem numa cidade pequena, em que, de repente, há um clube de futebol que começa a conseguir bons resultados, está na Primeira Liga, mantém-se na Primeira Liga, a seguir continua na Primeira Liga, depois até, inclusive, começa ali a lutar por posições europeias. Vocês, ao fim de 3, 4 anos, já são jovens adultos que foram habituados, foram habituados a ir assistir aos jogos do clube da vossa cidade. E isso faz com que o clube ganhe mais adeptos. Em contrapartida, um clube que de repente desaparece da agenda mediática, que deixa de estar presente nas grandes competições, que está constantemente ou na segunda ou no Campeonato de Portugal, ou inclusive na Liga 3, ou no Campeonato de Portugal, ou até nos regionais, vocês deixam de ter muito interesse em ir ver o clube da vossa cidade jogar. E a partir daí o clube perde base social de apoio. Eu acho que não há muitos clubes em Portugal que possam ser citados como clubes de primeira, conforme diz o Rodrigo. Há os 3 grandes, logo à partida. O Sporting Clube Braga, atenção, é verdade, esteve em finais da Taça na década de 60, mas só desde os anos 70 é que é consolidadamente um clube de Primeira Liga, e só nos últimos anos é que começou a ser consolidadamente um clube europeu. Depois temos, ainda neste lote dos grandes, além de, vamos lá, Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting, Belenenses, está lá sempre, apesar, e continua a estar, apesar dos últimos anos, e desde os anos 80 do século passado, ter andado com alguma frequência nas divisões secundárias. E depois olhamos, temos Vitória Futebol Clube, temos Vitória Sport Clube. Nos anos 60, 50, 70, havia o Barreirense, já perdeu essa capacidade de implementação. O futebol na margem sul do Tejo, Barreirense e CUF chegaram a ser europeus, de repente já não contam. Havia o Olhanense no início do futebol em Portugal, chegou a ser campeão nacional. O Marítimo chegou a ser campeão nacional. Eram clubes que, enfim, se impunham pela força da sua região, mas que até, no caso do Algarve, o Olhanense, em termos de resultados, nos últimos anos não tem sido tão forte quanto o Portimonense e o Farense, e, portanto, isto vai naturalmente também levar a que muita gente comece a olhar um bocadinho mais para o lado quando está no Algarve, é algarvio e quer apoiar uma equipa de futebol. Agora, isto não é uma coisa que se faça de um momento para o outro. Isto é assim, não é? Eu, de repente, sou adepto do Olhanense. E agora o Olhanense está na terceira. Ou está no regional. Então agora vou ser adepto do Farense. Não funciona assim. Mas, se calhar, há 30 anos, o meu filho, em vez de ser adepto do Olhanense como eu, se calhar já vai ser adepto do Portimonense, porque é o Portimonense que está lá em cima. E, portanto, eu estava a dizer, clubes assim, grandes, de primeira, consolidadamente de primeira, eu diria Benfica, Porto, Sporting, Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube, Vitória Futebol Clube, Belenenses. Não estou a ver muitos mais. E peço desculpa se estou a ser aqui injusto. Eventualmente Marítimo, que neste momento está, e por ser um clube de tal maneira dominante na Madeira. Mas não estou a ver mais, muito francamente. Depois, aquilo, enfim, se é o Casa Pia ou se é a União de Leiria, francamente, não vejo... Acho que são fenómenos cíclicos. Não vejo que haja aí uma grande diferença. Agora, é verdade que destes clubes que eu citei
como sendo clubes de primeira, pelo seu histórico, porque são clubes que já têm adeptos, estejam eles onde estiverem. Temos o Vitória, longe de Setúbal, o Vitória Futebol Clube, longe das grandes decisões. Temos o Belenenses, longe das grandes decisões. Temos o Marítimo este ano, longe das grandes decisões. De facto, começa a haver uma série de clubes que não estão lá. E continuarão a ser grandes, pelo menos, se calhar, não sei, não consigo perceber, mas se calhar mais 100 anos estão garantidos. Se calhar daqui a 100 anos, se entretanto não recuperarem, vão perder esta capacidade para se apresentarem como grandes, porque isto não dura sempre, não é? Pronto. Respondida à pergunta do Rodrigo, que foi a que veio do meu canal de YouTube, já sabem, deixem o vosso like na emissão de hoje e aproveitem também para deixar, para se inscreverem no canal. Podem ativar as notificações de maneira a serem avisados sempre que houver conteúdos novos. E este ano há uma novidade. Podem ser membros do clube do canal. E para serem membros do clube do canal, vou deixar aqui também um link para poderem lá chegar. É uma forma, para quem não quer ser subscritor premium do Substack, porque não está para estar constantemente a receber textos no e-mail, pelo menos tem a garantia de poder ver os vídeos exclusivos para subscritores premium do Substack e membros do clube do canal, do meu canal de YouTube. Portanto, já sabem, é naquele link que eu deixei ali atrás. Agora, segunda pergunta de hoje, e esta vem do Discord. Deixem-me só aceder aqui à questão. E ora, cá está ela. A pergunta vem do Bruno Silva e pergunta ao Bruno o seguinte. Bom dia, António Tadeia. Bom dia, Bruno, também. Pergunta para quinta-feira, modo reflexão. Eu gosto e estimo bastante de me atualizar e aperfeiçoar, quer a nível técnico, quer a nível comportamental, principalmente no exercício das minhas funções laborais. Naturalmente, a minha questão vem no seguimento dos acontecimentos de ontem, na Supertaça, e não apontando o dedo a ninguém, com culpas ou desculpas, como iremos todos nós ajudar a que novos episódios daqueles não se repitam. Até para que o orgulho da imagem do nosso país não fique melindrado. Abraços e bom trabalho. Muito obrigado, Bruno, pela sua pergunta. Eu retenho aqui um par de coisas que o Bruno escreveu na forma de fazer a pergunta. A primeira, não apontar o dedo a ninguém. Acho que é muito importante percebermos isto. Ontem, quem esteve mal, muito mal mesmo, foi o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição foi expulso, recusou-se a sair do campo enquanto o árbitro não lhe foi explicar a razão da expulsão. Eu acho que essa razão, ou o motivo da recusa, é mais a frustração do resultado do que, de facto, querer perceber porque é que foi expulso, se foi porque disse A, B, C ou D. Isso aí acaba por ser um bocado irrelevante. O Sérgio Conceição, é preciso dizê-lo, tem sido reincidente neste tipo de comportamentos deploráveis e ele tem que pôr a mão na consciência e perceber que não pode continuar a comportar-se desta maneira, até porque, se formos a ver, o Sérgio Conceição faz isto nos jogos em Portugal, não o faz na Liga dos Campeões. Portanto, ele não é sempre assim. Ele é assim quando, não vou dizer que seja de forma premeditada, mas é assim quando percebe que pode ser assim. Mas não é o único a comportar-se mal. Aliás, por alguma razão, ainda este ano, e vou dizer-vos isto, a Premier League mandou diretivas para os seus árbitros a dizer que têm que ser muito menos complacentes com o mau comportamento dos treinadores, que muitas vezes vão para cima deles. Foram citados alguns casos, o caso do Jürgen Klopp, o caso do Marco Silva, que é dos treinadores que nós em Portugal temos uma ideia do Marco Silva como sendo quase uma mosquinha morta, aquele treinador que está ali, que não faz ondas, mas a Inglaterra foi apontado como um dos casos e até no incidente com o Mitrovic, um dos casos de mau comportamento de treinadores para com os árbitros. Temos o caso do José Mourinho, que teve aquele comportamento lamentável com o Anthony Taylor, o árbitro inglês, a seguir à final da Liga Europa, em Budapeste, que motivou depois a carga dos adeptos da Roma sobre o árbitro inglês no aeroporto no dia seguinte. Portanto, os treinadores portugueses lá fora não são propriamente vistos como modelos de comportamento. E não são vistos como modelos de comportamento porque não é
pelo que eles façam, muitas vezes, e o caso de Mourinho foi uma exceção, nas competições europeias, é porque eles próprios se habituaram em Portugal a poder fazer tudo e mais alguma coisa. E isto não é bom nem para eles, nem para nós. Depois, aquilo que diz ali ainda o Bruno, que fala da imagem e do orgulho de Portugal. Eu vou-lhe dizer, Bruno, eu estou-me nas tintas para a imagem e para o orgulho. A imagem é importante no sentido em que nós queremos vender a nossa competição ao estrangeiro. E se nós passamos uma ideia de que isto aqui é um bocadinho o Far West, então não vamos conseguir vender a competição a ninguém. Já este ano houve aí notícias de que em França já não vai ser possível ver, por exemplo, a Liga Portuguesa, que deixa de estar disponível nos pacotes de competições que são transmitidas pelas diversas televisões, por subscrição, por streaming, seja o que for, deixa de haver nos canais franceses a possibilidade de se ver a Liga Portuguesa em França. E isto é preocupante porque é menos receita para os nossos clubes. Agora, olhando para aquilo que diz o Bruno, e de facto é importante que a gente olhe para isto e perceba o seguinte: não vamos apontar o dedo a ninguém. Não é o Sérgio Conceição, apesar do Sérgio Conceição ser reincidente e fazer isto muitas vezes. Não é o Roger Schmidt, apesar do Roger Schmidt já ter feito isto também uma vez na Bundesliga. Recusou-se a sair de campo depois de ter sido expulso num jogo entre o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen. Foi expulso pelo Felix Zweier e recusou-se a sair do campo. O jogo esteve 9 minutos interrompido. O árbitro chegou a ir para o balneário, os jogadores também, até que depois voltaram quando o Schmidt aceitou sair. Foi há 7 anos. Se calhar o Schmidt aprendeu com o erro. A verdade é que foi severamente punido. Agora, aquilo que me parece importante nós, neste momento, olharmos, não é o Schmidt, não é o Conceição, não é... Eu sei que há muita gente que preferia que eu chegasse aqui e enforcasse o Sérgio Conceição e dissesse, pronto, é um corrécio, é correr com ele e isto fica resolvido. Não fica. O Sérgio Conceição tem sido o mais reincidente em mau comportamento. Mas, se colocamos o Sérgio Conceição à margem, o problema não se resolve. É claro que eu defendo que ele tem que ser castigado pelo que fez ontem. É evidente. Tem que ser severamente castigado. Mas o problema não é o Sérgio Conceição. O problema é um sentimento de impunidade geral que está a ser criado no futebol em Portugal neste momento. Eu acho que cresceu a partir do momento em que se deu o caso Palhinha. E para quem não se lembra, o que é que foi o caso Palhinha? O João Palhinha viu um quinto cartão amarelo, injusto, por sinal, mal mostrado, salvo erro, pelo Fábio Veríssimo, num Boa Vista Sporting, que o afastou de um Sporting Benfica, por suspensão. O João Palhinha recorreu desse cartão e apresentou recurso no Tribunal Arbitral do Desporto, e depois foi pedida uma providência cautelar no Tribunal Central Administrativo, enfim, nomes de tribunais para mim é um bocadinho chinês, creio que é assim, que teve efeitos suspensivos e fez com que o jogador ficasse na altura disponível para jogar o Sporting Benfica. Inclusive, a Ruben Amorim tinha preparado o jogo sem Palhinha, com o meio-campo na altura formado por João Mário e Mateus Nunes, e foi com esse meio-campo que ele entrou em campo. Palhinha foi para o banco, acabou por entrar no jogo perto do final. Mas, de qualquer modo, esse caso serviu como que para abrir uma caixa de Pandora que, neste momento, é importante que digamos isto, todos os clubes usam. Todos os clubes... Para este jogo da Supertaça de ontem, o Benfica meteu uma providência cautelar para... ou o próprio jogador. Eu creio que não é o Benfica. Creio que tem que ser o próprio jogador a fazer esse recurso. Mas isto é uma tecnicalidade. No fim, acaba por ser quase irrelevante, a não ser em termos jurídicos. Em termos jurídicos é relevante. Mas em termos práticos é irrelevante. Mas o David Neres, que depois até inclusive acabou por ficar fora da lista por lesão, estava disponível para Roger Schmidt por causa de uma providência cautelar metida em cima de um recurso, de um castigo que o afastaria do jogo. Sérgio Conceição esteve no banco também por causa de uma providência cautelar metida em cima de um recurso de um castigo que também o afastaria do jogo. Portanto, neste momento, o sentimento geral que há no futebol em Portugal é de impunidade perante a justiça.
A gente pode ser castigado, mas que se lixe. A gente cumpre quando quiser. Se não for agora, é depois. Porque mete-se uma providência cautelar daqui, um recurso dali, outro dacolá. E isto é um problema muito complicado de resolver. Porque aqui, eu creio... Enfim, não sou jurista, nem pouco mais ou menos. Mas eu creio que aqui temos que jogar com questões que são quase que chocam uma com a outra. Que é, por um lado, os direitos dos cidadãos ao recurso da pena. Os direitos dos cidadãos à providência cautelar que possa evitar que um recurso, que o castigo seja cumprido antes de ser julgado ou ser apreciado, serem apreciados os méritos do recurso, e isto é um direito, se calhar, que está consagrado em termos constitucionais aos cidadãos. Mas, por outro lado, temos a questão da justiça desportiva, que todos queremos que seja célere, que seja cega, que se aplique de forma igual a toda a gente, e se calhar isto depois acaba por não ser bem verdade. Portanto, eu acho que esta é a altura para os clubes, para a Liga, para a Federação Portuguesa de Futebol, através dos seus juristas, do seu Conselho de Disciplina, do seu Conselho de Justiça, poderem sentar-se todos a uma mesa e poderem chegar a um acordo que acabe com esta bandalheira que nós temos neste momento. Porque neste momento a sensação que eu tenho é que os clubes em Portugal gozam com a justiça. Gozam com a justiça, porque cumprem quando querem, se querem e quando lhes apetece. E isto não pode ser assim, porque isto vai gerar depois um sentimento de impunidade que, quanto mais não seja de forma quase que subconsciente, leva os jogadores, os treinadores a comportarem-se pior quando é caso disso. E este é um problema grave que eu gostava de ver resolvido a breve prazo. E vou-vos dizer, ontem já era tarde. Hoje já deviam estar todos sentados à mesa para conversar sobre isto. Para se chegar aqui a um acordo que impeça que este estado de coisas possa continuar. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Futebol de Verdade Flash. O de hoje para vos dar conta daquilo que se passou na Supertaça. O Benfica ganhou a Supertaça, ganhou por 2-0 ao Futebol Clube do Porto. Um golo de Ángel Di Maria, outro de Petar Musa. E ganhou apesar de uma entrada em falso. Acho que o Roger Schmidt inventou ali um bocadinho naquele início de partida. Houve ali uma soma de duas situações. Uma, por um lado, a forma como o Benfica entrou a jogar, e já vou explicar isso com o detalhe possível nesta edição flash do Futebol de Verdade, e por outro lado também uma entrada muito forte do Porto, que enquanto foi tendo energia para meter o seu pressing, acabou por tomar conta do jogo e ser superior ao Benfica. Foi superior durante 15, 20 minutos, depois tivemos um resto de primeira parte equilibrado e na segunda parte só deu mesmo o Benfica. Foi aí que o Benfica fez os 2 golos. Mas vamos lá, coisa por coisa, ver o que é que se passou. Muito bem. O Benfica, sem Gonçalo Ramos, apareceu sem ponta de lança. Como é que Roger Schmidt surpreendeu toda a gente? Eu já tinha falado na edição do Futebol de Verdade Report da necessidade de Orsnes eventualmente jogar um bocadinho mais à frente, em vez de jogar a meio campo com Cockchu, jogar um bocadinho mais à frente no trio de apoiantes do ponta de lança para que pudesse equilibrar a zona de meio campo contra os 3 médios que o Porto iria ter, o Eustáquio, o Gruitch e também o Otávio, que ia aparecer com certeza muito por dentro, e para isso seria importante o Benfica não ter só 2 homens ali. Era, portanto, importante que aparecesse na frente o Orsnes e que fosse outro, o parceiro de Cockchu no meio-campo. Ora, quem apareceu foi João Neves, e fez um belo jogo o João Neves, ao lado do Cockchu, o que quis dizer que Orsnes apareceu exatamente como segundo avançado, na posição atrás do ponta de lança, que era um falso ponta de lança. Era Rafa, que aparecia como, vamos lá chamar-lhe assim, número 9, ou falso 9, com João Mário de um lado e com Di Maria do outro. O que é que isto gerou na equipa do Benfica? Com bola, sem capacidade de ataque à profundidade. Porque Rafa, apesar de ser um acelerador com a bola nos pés, não é assim tanto um jogador de ataque ao espaço, sobretudo se não tiver uma referência frontal. E ele nunca a teve durante aquela primeira parte da partida. Sem bola, aquilo que se viu foi um Benfica um bocadinho tímido na pressão. Não foi capaz de cair em cima da saída de bola do Futebol Clube do Porto. A equipa esperava pela saída do Porto, deixava o Porto sair com qualidade e isto acabou por levar a um início de partida mais forte do Porto. Como é que apareceu o Porto? Apareceu tal como se esperava, isto é,
com o seu 4-4-2 híbrido. Também tinha deixado aqui a possibilidade de aparecer o Dani Namazo no 11 em vez do Tony Martínez. Foi isso que fez o Sérgio Conceição. Apareceu no seu híbrido entre 4-4-2 e 4-3-3, uma espécie de 4-4-2 assimétrico, que solta o PP no corredor direito, que mete o Otávio da direita para dentro quando a equipa tem bola para fazer terceiro médio e depois com Taremi nas imediações, neste caso de Dani Namazo, com o Galeno aberto no lado esquerdo. A equipa sem bola, muito fiel àquilo que são os seus princípios, ou que eram os seus princípios da época passada. Pressão de referências individuais na saída do adversário. 4-4, Otávio a cair em cima de Ristich. Os dois pontas de lança, Taremi e Namazo, a caírem em cima dos dois centrais do Benfica, o Otamendi e o António Silva, e do outro lado o Galeno a cair em cima do Alexander Bá. O que é que isto provocou? Provocou que o Porto causou grandes dificuldades à saída de bola do Benfica, que naquele início de partida teve muitas vezes que recorrer a uma saída de bola mais longa. Não construiu, apresentava muitas vezes o João Neves e o Cockchu como referências frontais para a saída dos centrais, mas a bola não entrava neles porque a pressão dos 4 homens da frente do Porto era muito forte. E isto deu o quê? Deu um início de jogo mais forte do Porto. 3 remates de Galeno nos primeiros 10 minutos. Galeno muito em jogo, mas com um problema é que não vê mais ninguém. Ele, quando tem a bola, só vê a baliza, não vê ninguém. Em algumas das situações, poderia, de facto, ter... poderia ter entregue a bola a colegas que estavam, se calhar, mais bem situados. Ora, o Porto foi, a partir de determinada altura, perdendo intensidade. E é normal que isso aconteça, porque, enfim, estamos a início da época, não há ainda grandes ritmos. A verdade é que a pressão do Porto deixou de ser tão intensa, deixou de ser tão eficaz, deixou de ser tão inabilitante do futebol do Benfica. E isto... provocou 2 situações. Primeiro, João Neves começou a conseguir aparecer nas costas da primeira linha de pressão em condições de receber, dando assim uma forma de saída da pressão à equipa do Benfica. Segundo, quando isso acontecia, geralmente era acionado Di Maria. E já se sabe que Di Maria, que do ponto de vista defensivo foi sempre um jogador a menos na primeira parte, foi sempre por aquele lado, o lado direito do Benfica, ao lado esquerdo do Porto, que o Porto mais atacou, mas nessa altura o Di Maria, quando tem bola, acaba por trazer perfume ao jogo. Foi isso que ele fez. No entanto, apesar de ele não ter sido tão imponente com bola, foi em 2 situações de recuperação de bola de Cockchu, 2 situações de pressão, que nasceram os primeiros remates do Benfica. João Mário aos 18 minutos, após uma recuperação de Cockchu, e o próprio Cockchu aos 27 também, depois dele próprio recuperar a bola. Ainda assim, o resto da primeira parte, equilíbrio. 2 equipas dignas uma da outra, poucas situações de perigo e cheirava muito em empate naquela altura. Só que ao intervalo, Schmidt voltou atrás. Voltou àquilo que é o formato normal da equipa do Benfica. Trocou o lado esquerdo. O lado esquerdo estava a ter dificuldades. Não foi um bom jogo de João Mário. Não foi um bom jogo de Ristich. Saiu Ristich, entrou Jurasek. Saiu João Mário, entrou Petar Musa para a ponta de lança. Com isto, Rafa passou a sentir-se um bocadinho mais como peixe na água. Porque, lá está, ele é segundo avançado. Precisa de ter a referência frontal que Musa passou a ser. E, curiosamente, logo a abrir a segunda parte, Rafa consegue ir ganhar uma bola na profundidade, um passe que lhe é metido no espaço. Porquê? Porque há a tal referência frontal que ajuda a esticar o espaço nas entrelinhas para que o Rafa possa aparecer a jogar. Com isto, o Benfica mudou o fulcro do jogo. O fulcro do jogo passou a estar muito mais dentro do meio-campo do Porto, e isto volta a mostrar uma coisa que já era evidente na época passada e que, do meu ponto de vista, se pareceu ainda mais notória hoje. É que esta equipa do Benfica é muito mais forte em reação à perda. Lá está, o gegenpressing, a contrapressão, perda de bola, pressão. Porquê? Porque tem muita gente na zona da bola, acaba por ser capaz de abafar o adversário, do que em primeira fase de organização defensiva, porque aí a equipa não é tão eficaz na sua forma de pressionar. Tendo mais vezes a bola, ou durante mais tempo a bola no meio-campo do adversário, o Benfica passou a conseguir meter mais gente também no momento ofensivo, dentro desse meio-campo adversário, e dessa forma começou a ser mais eficaz na tal reação à perda. Porquê? Porque já tinha lá as unidades para serem capazes de contrariar a saída de bola do Porto, ou o início de transição ou de organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. E foi aí que o Benfica começou a ganhar o jogo.
passou a forçar o Porto a um jogo mais direto, o Porto sem capacidade para manter a bola. O Porto, na primeira meia hora da segunda parte, na qual o Benfica marcou os seus 2 golos, os 2 golos que valeram o 2-0, o Porto fez um remate, quando tinha feito, salvo erro, 7 durante toda a primeira parte. Um remate de ressaca de Taremi, jogo fraquinho de Taremi, aliás, deixem-me que vos diga, que saiu por cima da barra da baliza do Vlaco Dimos. E aí vieram os 2 golos do Benfica. O primeiro de Di Maria, após uma recuperação, mais uma de Cockchu. Cockchu muito importante neste aspecto do jogo. É um jogador que lê muito bem o jogo, é capaz de desenhar trajetórias de interseção para conseguir sacar a bola no momento em que o adversário está a sair. Lá está, um passe interior de PP que Cockchu interceptou, entregou para o Di Maria. O Di Maria já se sabe. Bola do lado direito para o pé esquerdo, fletiu para dentro, meteu em arco, indefensável, apesar do Diogo Costa ainda ter tocado na bola. E depois o 2-0 pelo Petar Musa, a mostrar ao próprio treinador, ao próprio Roger Schmidt, que tem que ter lá um ponta de lança. Pode ser o Musa, pode ser o Tenkstedt, pode ser o Artur Cabral, que aparentemente aí vem, mas alguém tem que lá estar para que a equipa tenha a tal referência atacante para poder construir a tal plataforma em cima da qual possa construir. Foram 2 duelos sucessivos ganhos pela equipa do Benfica. Primeiro João Neves, o pequenino João Neves, a ganhar uma bola lá em cima no ar. A bola chega a Musa, que ajeita para Rafa, dá para Musa e Musa faz o 2-0. Aí, o Porto mudou, o Porto tentou ir à procura do jogo, entraram o Romário Baró, primeiro que tudo, o Romário Baró e o Tony Martínez, e o João Mário também, portanto, 3 alterações. O Porto aí a passar a jogar com o João Mário como lateral, PP passou para a posição que era de Otávio no meio-campo, Romário Baró apareceu como 6, Otávio na posição que era de Eustáquio, Taremi no apoio a Tony Martínez com Galeno à esquerda. Depois, mais perto do final, com a expulsão de Pep, já perto do minuto 90, o Porto organizado numa espécie de 3-4-2, na altura com Fran Navarro e Tony Martínez na frente, e com 3 defesas apenas, sendo que o defesa esquerdo era Galeno, o defesa direito era João Mário e o único defesa central era Marcano. Já não deu para o Porto ser capaz de lá chegar. Ainda tivemos no final a expulsão também de Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição a protagonizar uma cena lamentável, deixem-me que vos diga, semelhante a uma outra que Roger Schmidt tinha protagonizado uma vez quando ainda era treinador do Leverkusen. Foi expulso, recusou-se a sair, acabou por atrasar o finalizar do jogo sem necessidade nenhuma. Percebe-se perfeitamente que possa haver alguma frustração por parte dos treinadores, sobretudo quando perdem, como é evidente, mas estas são situações que não são bem-vindas. Bom, ganhou o Benfica, pode dizer-se que ganhou com justiça, 2-0, resultado sem espinhas. Primeiro troféu da época é para o Benfica e o campeonato já está aí. Benfica e Porto jogam na segunda-feira, sendo que o Porto muito provavelmente o fará sem Sérgio Conceição no banco e sem Pep, isto de certeza absoluta, com certeza, no centro da defesa, porque ambos foram expulsos. Muito obrigado por terem assistido. Amanhã haverá mais Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.